Muito bem-vindo ao 12º já, né, Lincoln? 12º episódio do Papo Revelado. Nós estamos com um assunto muito interessante hoje e nós queremos começar com uma oração para que você peça auxílio de Deus, para que você abra a Bíblia, a Palavra de Deus, e entenda conosco esse tema tão importante. Querido bom Deus, aqui estamos em Sua presença mais uma vez. Obrigado porque temos a Bíblia para estudar e aprender mais sobre o Seu amor por nós. Que o Seu Espírito Santo possa, neste momento, abrir a nossa mente e nosso coração para as Tuas verdades. Em nome de Jesus, amém. Amém. Nosso assunto de hoje é sobre os 1000 anos. Você já ouviu falar, né, Jerry? Sim, 1000 anos, né? Vamos falar sobre esse tempo literal ou profético? Exatamente, você tocou num ponto importante, porque os 1000 anos, ou milênio, como alguns também conhecem, está descrito ali no livro de Apocalipse, é uma profecia de tempo literal, que vai acontecer aí ainda à nossa frente, né? Depois da volta de Cristo, depois da volta de Jesus. E essa é uma profecia que a Bíblia indica, literal ou profético, que são as duas profecias de tempo que existem na Bíblia, né? Tempo literal ou tempo profético. Que a gente já abordou, inclusive, em outros episódios. Exatamente. E os 1000 anos é um tempo literal, realmente são 1000 anos, um milênio. A Bíblia ela revela isso ali no Apocalipse, no capítulo 20. E peço que você que está nos ouvindo pegue a sua Bíblia, faça as anotações, que a gente vai começar essa leitura aqui a partir desse momento, versos 1 a 3. Se você puder ler, por favor, Jerry. Ok, eu vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeira na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Então, olha que interessante. Jesus volta, como nós vimos no episódio anterior, e Satanás, a partir desse momento, ele é preso, né, no início desses 1000 anos. E você leu agora que ele diz que ele foi lançado no abismo. Né? Que lugar seria esse, né? Um abismo? É o termo também que a gente já ouviu, né? Que a gente já, se você voltar um pouquinho lá na Bíblia, em Gênesis, no comecinho mesmo, Gênesis 1, por aí, você vai entender que lugar é esse que Satanás foi lançado, né? Então, retomando um pouquinho lá. No verso 2 de Gênesis 1, diz que antes da criação, a terra leva sem forma e vazia e o Espírito de Deus pairava sobre o abismo, sobre a face do abismo. Né? Então, realmente vai ser essa mesma situação após a segunda vinda de Cristo nesse planeta, né? Planeta completamente destruído. E por isso a gente pode concluir que o abismo que Apocalipse se refere ali, que Satanás vai ficar preso, é esse mesmo planeta, o planeta Terra. Exatamente. Então, lembre-se que os 1000 anos, eles começam após a volta de Jesus. Esse mundo estará completamente destruído. Os únicos a ficar ali serão Satanás e seus anjos, né? E por que apenas eles? Porque os santos, eles já foram levados, né, para o céu com Cristo e os ímpios estão todos mortos. E o que mais que vai acontecer, então, nos 1000 anos? Vamos continuar aqui agora a leitura, Lincoln. Lá no Apocalipse ainda, capítulo 20, do verso 4 ao 6. Diz assim: E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas nem em suas mãos. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles 1000 anos. Interessante que diz aqui que as almas daqueles que foram degolados voltaram a viver e reinaram com Cristo 1000 anos, né? Então isso quer dizer, fica bem claro aqui pra gente, que alma e corpo é a mesma coisa, não tem nada uma coisa separada da outra. Exatamente. Não tem como uma alma voltar a viver se ela não for um corpo, né? Um ser vivente. Então, se essas almas que foram degoladas voltaram a viver, porque são as pessoas, né?
Exatamente. É bom ficar bem claro isso, né? Um tema também bastante amplo que a gente pode abordar em um outro momento, mas a gente hoje vai focar aqui porque os santos, eles receberão o quê? O poder de julgar. Mas se todos os casos já estão decididos para a vida ou para a morte, para que vai ter um julgamento, né? Para que Exatamente vai para quê? acontecer? Para que a justiça de Deus seja revelada por completo a todos, né? Olha só que maravilha, né? Como Deus tem tudo planejado, tudo certinho, para que fique bem claro o quanto ele é justo. Vai ser então revelado os motivos por que os ímpios não foram salvos, os pecados escondidos, né? Aquela pessoa que você e eu, a gente tinha certeza que essa pessoa estaria no céu e ela não está. Então nós vamos entender tudo isso, né? Nós vamos querer saber o motivo, por que que isso aconteceu. E não apenas dos ímpios, né? Mas Paulo, lá em 1 Coríntios 6, no verso 3, diz que nós julgaremos até mesmo os anjos, né? Julgaremos Satanás e os anjos e os seus anjos caídos. Cada um receberá a sentença de acordo com aquilo que fez. E interessante que no episódio anterior a gente falou sobre a volta de Jesus, né? E os salvos que morreram, eles foram ressuscitados, eles serão ressuscitados, né, na volta de Jesus. E essa vai ser aqui a primeira ressurreição. Por isso que a gente leu agora em Apocalipse que felizes aqueles que estiverem nesta ressurreição. Está falando da primeira. Né? Interessante que se ele fala da primeira, porque vai Tem ter uma uma outra. segunda, né? Exatamente. Então, só que a segunda ressurreição ela só vai acontecer após os 1000 anos. E a gente tem que entender essa diferença da primeira para a segunda ressurreição. Por que existem essas duas? Então vamos continuar a leitura ali para entender isso melhor. Apocalipse 20, agora dos versos 7 ao 10. E, acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. E de Deus desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Então, depois de Satanás e seus anjos ficarem presos nesse planeta, né, no abismo, durante os 1000 anos, sem ter ninguém para tentar, Satanás e os seus anjos eles vão ver a cidade santa, né, a Nova Jerusalém descendo do céu. Né, e nesse momento ocorre a segunda ressurreição. Que evento glorioso, né? Diz Exatamente. que a cidade santa descendo vai ser uma coisa incrível. Uma coisa incrível. E aqui a gente vê a diferença da primeira para a segunda ressurreição. Se a primeira ressurreição na volta de Jesus foi para os salvos, essa segunda são só para os ímpios. Então, Satanás, ele até então ele estivera a pensar ali, né, em toda a sua obra de destruição que ele tinha causado, né, durante todos esses 1000 anos ele teve tempo para pensar nisso. Só que agora ele vê toda aquela multidão de ímpios ressuscitada, né? E parece que ele ganha uma certa confiança quando ele vê tanta gente, né? Ele acha que pode reunir, vai conseguir reunir todo mundo ali sob o seu comando para atacar a Cidade Santa, para conquistar a Nova Jerusalém. Só que nesse momento, conforme você leu ali em Apocalipse, eles são destruídos, né? O fogo vai descer do céu diretamente de Deus e vai consumir a todos. Exatamente. Parece até uma cena meio hollywoodiana, assim, né? Você Sim, pensar um monte de zumbis, né? Porque quando eles ressuscitarem, eles não estarão com corpos glorificados como os dos santos, né? exato. Então, se a pessoa, por exemplo, ela morreu muito idosa, ou morreu doente, ou morreu, né, com algum problema de saúde, ela vai ressuscitar do mesmo jeito. Então, aquele monte de zumbi ainda tem essa ousadia, né, de tentar ali atacar a Cidade Santa. E Deus, né, com toda a sua glória, com tudo que realmente o poder todo de Deus, né, Deus vai destruir, vai acabar, vai Sim. eliminar de uma vez por todas, com fogo aí que os consome, que vai os consumir, né? Então, alguns pensam que a Bíblia, ela ensina que o inferno será eterno. Mas pensa por um momento, né? Será que Deus seria um Deus de amor se ele deixasse que uma pessoa ficasse ali queimando para toda a eternidade? Uhum. A pessoa viveu 30 anos aqui na Terra e morreu perdida.
Daí Deus a deixa atormentada por toda a eternidade. Não faz sentido essa justiça de Deus, né? Exatamente, né? E nós estaremos lá, felizes, no paraíso, todo Mesmo mundo ali. sabendo que tem gente sendo queimada, E né? a gente sua, muitas vezes. Pode ser, gente sua, gente minha, Familiares, né? familiares, pessoas que você amava, amigos, conhecidos. Existiria alguma felicidade? Com certeza não, né? Então a destruição final, ela terá consequências eternas, será definitiva. E o livro de Malaquias diz isso, né? Que os ímpios eles serão queimados como palha e que nós, os santos, né? Os salvos, eu e você, aqueles que estivermos ao lado de Cristo, nós pisaremos com os nossos pés. Lê lá, por favor, Lincoln, em Malaquias 4, de 1 a 3, para a gente entender o que a Bíblia vem confirmando. Porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha. Está dizendo sobre a volta de Jesus, após os 1000 anos, né? Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como a palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. E pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que estou preparando, diz o Senhor dos Exércitos. Exatamente. Então, o mal não é eterno, o bem sim, né? Jesus ressuscitará os salvos na segunda vinda dele, e os ímpios, eles ressuscitarão só depois dos 1000 anos. Por isso que nós devemos nos preparar hoje, né? Porque você e eu, nós não sabemos o dia de amanhã. Se a gente morre, né, nosso destino já estará selado. Então, não se deixe enganar, né? A Bíblia não ensina que os mortos têm uma segunda chance. A oportunidade que a gente tem é agora, enquanto estamos vivos, né? Porque a gente escuta muito disso. Ah, mas você, né, morreu, mas vai reencarnar. Morreu, mas tem Vai uma para o segunda, purgatório. vai para o purgatório. Morreu, mas tem uma segunda vida, né, uma segunda oportunidade ainda. Então, Não caiam nesse engano. não caiam nesse engano. E ficou bem claro aqui para você, né, a diferença entre a primeira ressurreição e a segunda ressurreição. Porque também tem gente que pensa isso. Ah, não, mas tem ainda a oportunidade na segunda ressurreição. Não, não. Não, A segunda ressurreição é apenas para aqueles que já estão perdidos, né? exatamente. Confirmando isso pela Bíblia que você acabou de dizer agora, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 13 e 14, diz assim: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Então Jesus vai ressuscitar os salvos na sua vinda, na sua volta aqui a essa terra, né? E a Bíblia diz para que a gente não ser ignorante quanto aos que dormem, justamente por causa dessa palavrinha, quem morre está dormindo, é um sono. Não estão em nenhum outro lugar. Não são espíritos que aparecem para você, não, eles não estão em outro lugar esperando receber uma nova oportunidade, não, eles estão dormindo, aguardando apenas ouvir a voz de Deus para a salvação, ou, após os 1000 anos, né, para receberem a sua recompensa, a sua condenação eterna. Né? Exatamente, porque voltando àquilo que a gente conversou antes, né? Isso não combinaria com o caráter de Deus. De nenhuma forma. Então hoje, se você e eu, se você está ouvindo esse podcast hoje, você está vivo, né? Mas se nós chegarmos a morrer antes da volta de Jesus, que possamos estar preparados, né? Para sermos ressuscitados por Ele na primeira ressurreição, que você aprendeu hoje a diferença entre a primeira e a segunda e o significado dos 1000 anos, né? Porque após os 1000 anos, o resultado será o quê? A condenação eterna. Não tem uma segunda chance. Então vamos estudar a palavra de Deus. Vamos ter um relacionamento diário com ele, né? E a gente sabe que às vezes pela correria do dia a dia isso é um desafio. Então peça a Deus, ore, converse com ele. Ele está mais interessado em ter esse relacionamento com a gente do que muitas vezes nós mesmos. Então fazer dele a nossa força, porque nós sozinhos nós não somos absolutamente nada. Ficamos felizes que você esteja acompanhando conosco toda essa série nessa temporada sobre a cronologia dos eventos finais, né? Hoje falamos sobre os 1000 anos. Se você já tinha ouvido falar disso, foi bom para recapitular. Se você nunca tinha ouvido falar disso, saiba que os 1000 anos são ainda um período de tempo que ainda está pela frente. Vai começar a partir da segunda vinda de Jesus a esta terra. Esses 1000 anos representam
o período em que Satanás vai ficar preso com seus anjos aqui, tendo todo esse tempo para ficarem sozinhos e pensarem em todo o mal e destruição que causaram a esse planeta e causam ainda hoje. E após esse período de 1000 anos, então, a nova Jerusalém desce a essa terra e Jesus vai dar a condenação, então, a Satanás, aos seus anjos e aos maus, aos ímpios, que vão receber essa condenação eterna. E os salvos, finalmente, nessa terra renovada, poderão viver eternamente. E falar em terra renovada, eu acho que esse é o assunto do nosso próximo episódio, né, Diane? Exatamente. Falaremos sobre o nosso último, né? O nosso último assunto aí dessa primeira temporada, que é a nova terra. Então será incrível. Vamos falar sobre os detalhes que Deus deixou revelado e o que te aguarda e o que me aguarda. Então vamos nos apegar a Cristo, porque breve virá. Um grande abraço. Um grande abraço.